Olá, bom dia. Eu sou Edivar Gimenez de Oliveira, sou pastor batista, devidamente credenciado à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E agradeço muito porque você voltou a este canal, ou você está vindo pela primeira vez a este canal para participar das nossas reflexões sobre assuntos que têm a ver com os batistas, com os evangélicos e com o nosso país ou com o mundo, porque o objetivo do Voz Batista Brasil é ser uma voz, ser uma voz, não tem a pretensão de ser a voz de todos os batistas, muito menos uma voz oficial, que seria tema para uma outra conversa, o que significa uma voz oficial no meio batista, mas tem a pretensão de ser uma voz que traz à tona assuntos que, no caso dos batistas, geralmente não tem um espaço nas organizações, nas instituições para serem tratados, a não ser em igrejas locais, e isso dependendo muito da coragem que a igreja local tem de enfrentar a oposição, a discussão de determinados assuntos, tá bem? Então, se você acha que esse canal é uma boa ideia, você, por favor, curta e se inscreva e compartilhe com suas amigas e compartilhe com seus amigos, porque isso certamente nos ajudará bastante. Neste vídeo, eu gostaria de fazer uma breve reflexão em torno de uma temática bem interessante, mas que ela precisaria de um esclarecimento, pelo menos um ponto de esclarecimento, que é a temática relacionada à questão dos pobres ou dos empobrecidos, eu prefiro usar a expressão empobrecidos, a questão dos empobrecidos, a questão dos pretos e a questão das mulheres. Eu tive um professor no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, que era uma pessoa de uma linha bem conservadora. Naquela época ainda não havia sido identificado com mais clareza a questão do fundamentalista, porque nós fazemos uma diferença entre uma pessoa que é conservadora e uma pessoa que é fundamentalista. Geralmente a pessoa conservadora é uma pessoa mais aberta ao diálogo e a pessoa fundamentalista ela é fechada ao diálogo. A conservadora, de uma maneira geral, ela consegue a convivência com pensamentos diferentes. A pessoa fundamentalista ela elimina as diferenças. Hoje nós temos, portanto, quando falamos em conservadores e especialmente quando falamos em termos de uma crítica, na verdade, é mais em função dos fundamentalistas do que dos conservadores. E alguns se identificam como conservadores e são fundamentalistas, na verdade, porque a palavra fundamentalista ela traz consigo uma carga um pouco mais pesada em termos sociais. Mas voltando aqui, eu tinha um professor que era conservador, numa época em que o seminário possibilitava a pluralidade. Você tinha professores conservadores, você tinha professores mais progressistas, você tinha professores até que era considerado liberal naquele período, né? Era um seminário mais plural. Hoje não, nós temos os nossos seminários são uniformes, nós não temos espaço para o pensamento divergente. Então, eu tinha um professor, e esse professor, ele era bastante contrário aos movimentos sociais, às preocupações sociais da igreja. Ele fazia muitas críticas, ironizava bastante essa questão, e ele se colocava como um exemplo. E ele dizia que ele era de uma família muito pobre e, entretanto, ele conseguiu se tornar uma pessoa de classe média, uma pessoa que não se tornou uma pessoa rica, mas ele era uma pessoa de classe média, que conseguiu chegar à universidade, que conseguiu se tornar professor. Então, para ele, isso já era um indicativo que a questão da pobreza não necessitava de uma intervenção, seja da igreja falando, trabalhando em favor dos empobrecidos, seja de um Estado adotando políticas que pudessem favorecer a migração de pessoas empobrecidas para uma condição socioeconômica
mais favorável, por assim dizer. Nós então escutamos esse argumento. Ah, eu vim de família pobre, entretanto eu sou isso, eu sou aquilo hoje. Esse é um argumento. Um outro argumento que se usa com relação aos pretos, de vez em quando nós escutaremos pessoas pretas dizendo que não são a favor de políticas que favorecem a migração de pessoas pretas para uma condição melhor, como, por exemplo, acesso à universidade, acesso a cargos públicos, acesso à gerência, a melhor representatividade nos parlamentos. Ela diz que ela não percebe, ela não se sente discriminada. Algumas podem, excepcionalmente, não terem se sentido mesmo, outras, às vezes, nem têm consciência do que seria uma discriminação. Assim como muitas vezes uma pessoa passa por perseguições no seu trabalho, mas ela ainda não tinha a consciência para interpretar que aquilo se tratava de uma perseguição. Um dos argumentos usados no meio batista é bem interessante. Muitos batistas dizem assim: ah, mas no meio batista não existe isso, porque nós já tivemos alguns presidentes da Convenção Batista Brasileira pretos, nós temos um diretor-geral do Conselho da Convenção Batista Brasileira que é preto. Nós temos pessoas pretas que têm ocupado o cargo de destaques. Então, as pessoas entendem que pelo fato de conhecerem um caso, dois casos de alguém que teve ascensão a um cargo de destaque, isso significa que não existe preconceito racial no nosso país. Da mesma maneira como acontece com as mulheres, não é? Há pessoas que entendem que, pelo fato de, na sua igreja local, as mulheres poderem ocupar o púlpito e pregar, ou, por exemplo, na diretoria das convenções, ter a presença de mulher na diretoria da Convenção Batista Brasileira, que é formada, se eu não me engano, por 8 pessoas, você ter uma quantidade boa de mulheres na diretoria, elas estão com isso, elas usam isso para afirmar a sua compreensão de que não existe problemas para as mulheres na Convenção Batista Brasileira e não existe problemas para as mulheres no país. Então, observe que o que é muito importante aí, aqui eu considero a chave. A chave é uma visão que a gente chama de não científica. O que significa uma visão não científica? É uma visão que ela não é baseada em estudos científicos, estudos que adotam uma metodologia de avaliação que seja reconhecida cientificamente, como, por exemplo, quando você faz um estudo estatístico, quando você faz uma pesquisa, faz um levantamento de dados, e aí você vai fazer o estudo da situação e vai, por exemplo, analisar percentuais de presença daquele tipo, seja o empobrecido, seja o preto, seja a mulher, qual é o percentual que essa mulher tem, seja de participação, seja de renda. Quando você vai estudar, por exemplo, a questão do feminicídio, não é? Mesmo a questão do homicídio de pretos, não é? Pelo fato de serem pretos, feminicídio, que é o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres. Então, o estudo científico é um estudo que faz levantamento de dados a partir de fontes confiáveis, bem elaboradas, para que você possa dizer qual é o perfil de uma sociedade. Então, não é científico eu dizer que pelo fato de que quando eu era criança, na década de 60, meu pai trabalhou 30 dias num caminhão de recolhimento de lixo da cidade onde eu nasci, e hoje os 8 filhos, todos
encerraram o ensino médio, boa parte encerrou uma graduação, alguns chegaram a um mestrado, uma especialização. Isso não significa que não existe o problema da desvantagem das pessoas empobrecidas em relação ao que acontece na sociedade. Então, o grande problema é uma leitura não científica. E essa leitura, ela é desestimulada, especialmente no meio evangélico batista. Nós temos uma ênfase científica somente nas questões quando vem para comprovar dados, repito, dados arqueológicos, geográficos, em relação a textos da Bíblia, mas há uma resistência a um estudo mais científico da Bíblia. Portanto, há uma certa resistência à universidade. Eu sei porque participando de grupos de WhatsApp de pastores nesse período de trevas que nós vivemos recentemente no Brasil, a quantidade de vezes que eu escutei pastores fazendo piadas pejorativas com universidade, com professor de universidade, criticando o conhecimento. Então, se você tem uma pessoa que ela é avessa ou que ela tem aversão ao conhecimento, que ela não reconhece a importância da ciência, quando ela vai dizer alguma coisa, ela não se preocupa com a realidade científica dos estudos, das pesquisas, das estatísticas a respeito de pobres, de pretos e de mulheres. Ela vai pegar um caso isolado que ela conhece, às vezes o próprio caso dela, e ela entende que porque ela era pobre e conseguiu, porque ela era preta e conseguiu, porque ela era mulher e conseguiu algo diferente, significa que isso não existe no Brasil. É mais ou menos como uma pessoa, digamos, no meu caso, eu moro num bairro privilegiado. E o meu espaço de casa para o trabalho, e o meu espaço de casa para o supermercado, e o meu espaço de casa para os parques onde eu caminho, o meu espaço de casa para a praia que nós temos na cidade, são espaços onde a presença é quase zero de evidências de pobreza, não é? Principalmente no meu trabalho para supermercado, para as praças ou para os espaços de caminhada ou para o meu trabalho, eu não tenho muito contato com a presença da experiência de pobreza. Mas isso não significa que não exista pobreza na cidade do Recife. Você tem que sair da sua bolha, você tem que sair do seu quadrado, você tem que ir para outros espaços para você reconhecer que essa é uma realidade que acontece. Então, quando nós vemos essa palavra de que não existe racismo no meio batista, ou não existe racismo no Brasil, que não existe problemas com as pessoas empobrecidas, porque isso é preguiça, ou como um assessor de um senador, certa vez, depois de um culto, conversando comigo numa igreja que eu pastoreei, e ele então diz assim: não, mas essa preocupação que o senhor manifesta com as questões das pessoas empobrecidas, você vai dar dinheiro para essas pessoas, elas vão usar para tomar cachaça, não é? Enfim, cada um tem a sua cachaça, digo eu, cada um usa o dinheiro como tem, como quer, mas dizer que uma pessoa não deve ser reconhecida como empobrecida, que precisa de suporte para superar a sua condição, a sua realidade, porque ela vai gastar mal o seu dinheiro, isso é um dado preconceituoso, inclusive. É preconceituoso no sentido específico da palavra, ou seja, é uma opinião sem os devidos fundamentos, sem os devidos estudos. Então, o que nós temos hoje no nosso meio batista em particular, mas evangélico e brasileiro, são pessoas que não valorizam a pesquisa, que não valorizam o estudo. E os estudos apontam de maneira clara qual é o percentual de pessoas pobres nesse país, onde essas pessoas vivem, qual acesso à escola que elas têm, qual oportunidade que elas têm de superar a sua situação de vida. Esse é um problema. Esse é um problema real, é estatístico, é comprovado. Então, se você quer saber se existe preconceito racial, se existe preconceito contra a mulher, se existe preconceito contra
o empobrecido, você faça um levantamento estatístico. Você quer ver um exemplo que eu já conversei com lideranças batistas? Você vai fazer uma assembleia de convenção batista brasileira. De um tempo para cá, os batistas passaram a ser pessoas chiques, não é? E, portanto, as suas assembleias, uma das exigências é que as assembleias fossem feitas em locais onde houvesse ar-condicionado. E aí, o que, que acontece? Quando você faz uma assembleia da Convenção Batista Brasileira, numa cidade, por exemplo, como Foz do Iguaçu, uma pessoa que ganha R$ 1.300 ou R$ 1.400 de salário mínimo, que é uma quantidade muito grande de batistas que tem essa renda, e ela vai pagar R$ 180 de inscrição, ela vai pagar uma viagem, seja até mesmo de ônibus até aquele local. Ela vai pagar uma hospedagem naquele local. Ela vai pagar uma alimentação naquele local. A pergunta é: essa assembleia é feita para quem ganha um salário mínimo por mês? É claro que não. Se você perguntar, você tem solução para isso? Não, eu não tenho. Eu já fiz um acampamento com a igreja num hotel que não tinha ar-condicionado. O acampamento no carnaval foi maravilhoso. As pessoas pobres que nunca tinham ido para um hotel, elas ficaram maravilhadas. Mas as pessoas enriquecidas, que eram acostumadas a estar em hotéis com ar-condicionados, elas diziam: pastor, o acampamento foi maravilhoso. Vamos fazer num hotel com ar-condicionado da próxima vez? Então, esse conflito você vive numa igreja local, que você tem pessoas enriquecidas e pessoas empobrecidas. Você vai viver numa convenção batista. Então, se você faz eventos com determinado valor em determinados locais, você está fazendo eventos excludentes. É claro, porque as pessoas que são maioria, faça o levantamento das igrejas batistas numa cidade como Recife ou qualquer cidade do Brasil que tem dezenas e centenas de igrejas batistas, você verá que a condição socioeconômica da membresia é de dois salários mínimos. Aliás, diga-se de passagem, é estatístico que 80% da população brasileira recebe menos do que dois salários mínimos. E a sua igreja é um retrato provável dessa realidade brasileira. Então, o que acontece? Quando uma convenção ela não coloca esse tema na pauta, ela não coloca o tema do empobrecimento. O máximo que ela faz é um projeto de assistência social, de levar comida para pessoas que não têm condições. Essa denominação não está querendo solucionar o problema ou ser parte da solução. Ela, às vezes, acaba sendo parte do problema, especialmente quando ela faz escolhas ideológicas justamente daquele lado que não está querendo resolver o problema dos pretos, dos pobres e das mulheres. Então, esse tema precisa ser trazido, eu diria assim, em resumo, você sair dessa visão do senso comum, que alega que não existe problemas para os pobres, para os pretos, para as mulheres, porque você conhece algum preto, algum pobre que superaram, uma mulher que superou a sua condição, e não reconhece que esse problema tem que ser tratado do ponto de vista da estatística. Eu ouvi um líder batista dizendo: ah, mas é porque é uma questão de vocação. Né? Há denominações que têm uma vocação mais para o social, mas não é vocação da Convenção Batista Brasileira se preocupar com as questões sociais. Qual é a vocação? A vocação é apenas que a pessoa deixe de ir para um inferno no futuro e vá para um céu no futuro? Quando a vocação é para que você reconcilie pessoas com Deus, esse efeito já começa a acontecer nessa vida. O juízo crítico que você tem sobre ética, ela sai da individualidade, da corporalidade, e ela precisa ir para o campo da coletividade, para tratar dos problemas sociais, para tratar dos problemas ecológicos. E se você não quer fazer isso, não seja uma barreira. Porque o nosso problema é que pessoas não apenas não querem, mas elas criam barreiras, elas criam dificuldades, elas eliminam as estruturas que poderiam permitir que pessoas crentes numa igreja batista pudessem fazer uma reflexão.
Quando uma igreja fura a bolha, sai do quadrado e começa a fazer reflexões sobre não como ajudar os empobrecidos, mas como ajudar a solucionar o problema da pobreza, o problema do preconceito racial, o problema da misoginia, essa igreja recebe um rótulo como ela é liberal. Esse é o nome pejorativo. No meio evangélico batista, quando você quer agredir uma pessoa, você chama de liberal. O povo em geral não está ligado a isso, não. Isso é uma questão da cúpula, porque geralmente são pessoas de liderança que têm seus interesses de relacionamento, de subserviência e outras coisas mais. Então, a questão que eu gostaria de colocar é: nós temos sim problemas sérios. Nós temos problemas sérios. As mulheres se tornaram apenas mão de obra nas igrejas locais. Mas os espaços, eu vou dar um exemplo concreto. Eu fui relator de uma comissão para indicar orador oficial de uma assembleia. Isso aconteceu recentemente. Eu fazia parte de uma comissão na Assembleia de Vitória, como relator, para indicar quem seria o orador oficial da Convenção Batista Brasileira no Recife. E eu me lembro que eu indiquei o nome de uma mulher, e uma pessoa no grupo disse assim: os pastores de São Paulo não gostarão de ouvir uma mulher como oradora da Assembleia da Convenção Batista Brasileira. Eu sei que isso não é o problema de todos os pastores de São Paulo, mas eu estou dizendo o que a pessoa disse, não é? Ou seja, um preconceito contra a mulher, ele existe. Em São Paulo, principalmente, em alguns outros estados também, principalmente na região sudeste, a questão da mulher está se tornando cada dia mais séria. Igrejas batistas que mulheres não podem falar se tiver homem no plenário ouvindo, elas não podem falar. Mulheres não podem ocupar cargos de liderança, isso já existe, é fato concreto, isso é aversão à mulher, isso é misoginia. Não é? E o pior de tudo é que isso vem embasado numa linguagem bíblica. As pessoas usam leituras equivocadas, com hermenêuticas sem nenhum senso crítico das escrituras, para justificar a misoginia. Assim como no passado se usava a mesma leitura bíblica e narrativas teológicas para justificar o preconceito racial, o racismo, a escravidão. Então, nós precisamos sair, em resumo, sair do senso comum de dizer que não existe porque eu sou um exemplo ou porque eu conheço um caso, para um estudo científico, para reconhecer os estudos sociais. E precisamos ter coragem de sair dessa subserviência, e eu termino com essa palavra. Eu fiz uma crítica na última reunião do Conselho da Convenção Batista Brasileira que eu participei, ao fato da Junta de Missões Nacionais e dos seminários batistas, agora dirigidos por uma única pessoa, de fazer parceria com seminários da Carolina, nos Estados Unidos. Agora me fugiu se é Carolina do Sul, eu tenho a impressão que é a Carolina do Norte, eu não tenho certeza, um desses. Eu estive num desses seminários. E lá eu tomei conhecimento da história de que todo ano os dois alunos melhores colocados na disciplina de homilética, eles são convidados a pregar na capela do seminário. Pregar na capela do seminário é uma honra. A primeira vez que eu preguei como aluno na capela do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, eu me senti profundamente privilegiado. Da mesma maneira como a primeira vez que eu preguei na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que foi em Serra Negra, e uma outra vez que eu preguei como orador oficial da Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que foi em Teresina, no Piauí, é claro que eu me senti privilegiado. Então é sempre uma honra uma pessoa ser convidada para pregar e para pregar em determinados ambientes. Então, acontece que nesse seminário, duas alunas ficaram em primeiro lugar na disciplina de homilética. Então, elas teriam o privilégio de pregar na capela. Elas pregaram na capela, mas no ano seguinte, as alunas, as mulheres, foram proibidas de se tornarem alunas daquela disciplina para não acontecer isso. E aí, os seminários do Brasil, a visão da liderança é fazer parcerias
com esse tipo de seminário, com esse tipo de mentalidade. E o pior não é isso, é uma parceria de via de mão única. Ou seja, eles vêm de lá para cá dizer para nós como nós devemos fazer. Mas quem sabe fazer aqui não é chamado para ir falar lá da sua visão de mundo. Percebe? É uma visão colonialista, é uma visão de colono, é uma visão de uma subordinação irrefletida. Tudo isso contribui para que nós continuemos tendo preconceitos contra empobrecidos, contra pretos e contra mulheres. Eu espero que você deixe o seu comentário aí, que você faça as suas críticas a respeito desse assunto, mas que nós voltemos a conversar mais sobre ele, porque esse é o eixo principal que nós vamos viver ainda mais pelo menos 2 anos, e até quando a gente não sabe se é que isso vai haver mudança, enquanto nós estivermos na liderança, ou as lideranças da Convenção Batista Brasileira e convenções estaduais forem assumidas por pessoas que tenham essa visão que a gente fala conservadora, mas é fundamentalista e que não quer considerar os problemas sociais como parte do ministério, como consequência da nova vida em Cristo. Deixa aí o seu like, deixa aí a sua curtida se você gostou, deixa o seu comentário, compartilhe com suas amigas e seus amigos e